Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltam apenas 2 dias para o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidir sobre a possibilidade de vários réus condenados pelo chamado mensalão terem um novo julgamento. Para falar da importância dessa decisão final, hoje recebemos a advogada criminal Luísa Najib Eluf, que foi procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também integrou a comissão de juristas nomeada pelo Senado para propor a reforma do Código Penal. Muito obrigada. Agradeço a sua presença. Bom, há um clima assim, de grande expectativa em relação ao que pode acontecer em relação a esse julgamento do chamado mensalão na próxima quarta-feira. Houve empate dos votos, quer dizer, dos 11 magistrados, 10 votaram 5-5. Não há certo ou errado ali, é a interpretação da lei, a maneira como eles votaram, a consciência de cada um. Sim. E é uma decisão técnica. Nesse sentido, se é uma decisão técnica por pessoas tão qualificadas e empatada, o que a gente pode esperar como sendo assim aquilo que norteia a decisão de quem vai desempatar do ministro Celso Mello? Ele vai fazer um voto ao pé da letra da lei, outro voto técnico ou outras variáveis podem e devem até pesar? A opinião pública, a imagem da instituição, a consciência dele próprio. Bom, eu não gostaria de estar na pele do ministro Celso de Mello nesse momento, mas eu acredito que ele vai decidir de acordo com a consciência dele, porque é um homem sério, um homem ético, muito experiente, ele é o mais antigo do STF. E ele vai, lógico, sopesar todas essas variáveis que você falou, e terá que tomar uma decisão. Acho até que essa decisão dele já está tomada. Ele já tinha elaborado o voto antes da sessão ser suspensa pelo presidente Joaquim Barbosa na semana passada. Agora, claro, ele pode mudar, ele ainda não apresentou o voto. E eu acredito que é importante a opinião pública, é importante a questão política, mas acima de tudo, é importante o que ele acha justo fazer. Eu acho que essa será a maior consideração dele. E por que eu acho? Eu fui aluna do ministro Celso de Mello e fui colega dele no Ministério Público de São Paulo. Eu conheço um pouco da personalidade dele. Eu tenho uma admiração profunda por esse ministro, porque ele é um poço de sabedoria. Ele é o homem certo para estar nesse papel no momento. Eu até desconfio que talvez ele vote a favor do cabimento dos embargos infringentes, porque ele já esboçou esta opinião antes. E acho que também nesse caso, Maria Lídia, é preciso entender que esse recurso chamado embargos infringentes, ele é aplicável a todo e qualquer réu neste país. Então, desde o ladrão de galinha até o perigoso meliante, membro do PCC, homicida, traficante, tudo, qualquer um deles tem direito aos embargos infringentes. Então, não é porque é réu do mensalão que ele está sendo favorecido. Que foi apresentado que é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Qualquer réu desse país não chega lá. Não, qualquer réu não chega. É em tese, mas veja bem, tem que ter um bom advogado que consiga, através dos recursos, de todas as possibilidades dentro do direito, a chegar na corte maior. Mas né? Isso é uma outra coisa, porque um réu que é julgado em primeiro grau pelo juiz da vara criminal, depois ele recorre para o Tribunal de Justiça do Estado. Já no Tribunal de Justiça do Estado, há previsão dos embargos infringentes. Então, se ele cumprir os requisitos legais, ou seja, os juízes, os desembargadores estaduais, não entram no acordo, 2 votam pela condenação e 1 pela absolvição, ele entra com embargos infringentes. Falando assim na questão do voto pela condenação, pela absolvição, aí no caso, nessa decisão, se acata ou não o pedido deste recurso e o empate que deu, isso dá uma impressão que é uma partida de futebol.
teve até prorrogação e agora vai decidir no pênalti. Então, fica uma indagação, a justiça é assim tão vulnerável, ela pode resultar uma decisão... dependendo do que? Do acaso? Porque até a consciência daquele que julga é algo que para o cidadão comum é muito relativo. A consciência dele, mas e daí? Ele tem os valores dele que não são universais, né? Isso não existe. A lei não oferece uma segurança? Nesse caso, existem duas interpretações. E não podemos dizer que há 5 ministros corretos e 5 ministros errados. Quer dizer, na verdade, existe o entendimento de cada um. E é por isso que a nossa lei estabelece que sejam 11 os ministros, para não dar empate. Porque o empate é algo muito comum. Veja que o Tribunal do Júri é composto de 7 jurados. Quando o Tribunal do Júri foi criado no Brasil, eram 12, tinha empate toda hora. Então, para não ter empate mais, passaram para o número de 7. E a ideia é que eles discutam e cheguem a uma conclusão. Às vezes a conclusão unânime não é possível. Vai por votação. A nossa justiça é toda erigida sob esse sistema. Então, não há nada de se estranhar. Pode acontecer e justamente o número de 11 é ímpar para que alguém desempate. No seu entender, se eventualmente Celso Mello der o voto daquilo que se argumenta que possa chocar a opinião pública e reforçar a ideia que justiça no Brasil existe só para pobre, que pobre não consegue contratar grandes advogados e não tem essas oportunidades todas que a lei oferece. Pode acontecer alguma coisa que atinja a imagem do Supremo, uma frustração na opinião pública, ou ao menos daqueles que foram para a rua e que fizeram grandes críticas a essas denúncias todas de corrupção? Olha, os brasileiros e brasileiras, eles estão tão cansados da impunidade. A impunidade é realmente uma desolação para o Brasil, né? Eu concordo que aqui existe impunidade, concordo e acho que devemos reclamar da impunidade. Mas nesse caso do mensalão, não há um privilégio, está havendo até um prejuízo para quem está sendo julgado diretamente pelo STF. Porque se estivesse sendo julgado pelo Tribunal Estadual, que não é nem o federal, eles teriam o direito líquido e certo dos embargos. Sem a celeuma. Sem celeuma nenhuma, eles têm direito. E o fato deles serem julgados novamente não significa que eles serão automaticamente absolvidos, não. Apenas haverá uma nova discussão sobre essas condenações e isso é algo que é garantido no nosso direito para todo e qualquer réu. Isto não é privilégio de quem é julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Gabriel.